Olá pessoal, então sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Nós vamos resolver a questão 161 do Enem 2020, caderno azul, uma questão de geometria espacial. Então ela fala o seguinte: uma loja de materiais de construção vende dois tipos de caixas d'água, do tipo A e B. Ambas têm formato cilíndrico e possuem o mesmo volume, certo? Então, formato cilíndrico, né? Então eu tenho aqui, né? Esse é o formato cilíndrico. Eu vou mostrar depois a vocês para a gente dar uma lembrada. Então aqui nós temos o volume A e tem uma outra que tem o volume B. E é o mesmo. Tem o mesmo volume. Certo? E ambas têm um formato cilíndrico e possuem o mesmo volume e a altura da caixa do tipo B é igual a 25% da altura da caixa do tipo A. Então a B é mais baixinha, digamos assim, certo? Tem menor altura. Se a gente olhar aqui assim, seria mais ou menos isso aqui, tá? Não está muito na proporção. Ele tem 25% da altura do A, certo? Aqui, digamos, eu tenho a altura do A, certo? Essa aqui é a B, certo? Aqui nós temos o HB, a altura de B. Aí ele pergunta assim para nós: se R denota o raio da caixa d'água do tipo A, então o raio da caixa d'água do tipo B é quanto? Então, se eu tenho um RA aqui, que é o raio, eu tenho um RB aqui. Ele quer saber essa relação entre A e B. Certo, pessoal? Então, o formato cilíndrico seria mais ou menos desse aspecto aqui, ó, onde eu tenho uma base, né, que é um círculo, né, e eu tenho uma altura, certo? Então, eu tenho a altura e tenho a base. Então, aqui é a altura, né, e aqui a área da base, certo? Como é que a gente faz, né, pessoal? Eu sei que às vezes o pessoal tem dificuldade em trabalhar algebricamente, né, que é 25%, né? Esqueci o percentual. Então, por exemplo, pessoal, a gente lembra que qualquer volume de um sólido, né, o volume sempre ele é determinado por área da base vezes a altura, qualquer sólido, certo? No nosso caso, como a gente comentou aqui, ó, nós temos a área da base, certo? Um círculo. Então a área de um círculo, né, a área de um círculo, ele é π raio quadrado, certo? E a altura nós temos. Então, o que a gente fala? O que o exercício fala aqui? Aqui os volumes são iguais. Então, o volume VA, né, ele vai ser π raio de A ao quadrado vezes a altura de A. O volume de B, ele é π raio quadrado de B, altura de B, certo? E ele nos deu que os volumes são iguais, ok? Então, pessoal, eu posso igualar os volumes aqui. Então, ficaria assim, ó, π raio quadrado de A vezes a altura de A igual a π vezes raio quadrado de B vezes a altura de B, certo? Então, o π aqui eu posso simplificar, ó, com esse π aqui. Ele quer saber a relação de raio entre os cilindros. Só que a altura de B é 25% da altura de A. Então, se vocês não quiserem utilizar o percentual, poderíamos dizer, por exemplo, ó, vocês podem botar o valor que vocês quiserem. Tá? Se vocês não quiserem trabalhar de forma algébrica, o pessoal tem dificuldade. Então, se a altura de A, por exemplo, é 100, certo? A altura de B vai ser 25% de 100, certo? Então poderia ser assim, ó, 0,25 ou 25% vezes 100. Então isso aqui dá 0,25 vezes 100 vai ser igual a 25. Então eu podia substituir assim, ó, raio ao quadrado de A vezes 100 igual a raio de B ao quadrado vezes 25, ok? Se eu quisesse dar um número, por exemplo, eu não trabalhar com álgebra, né? Então, o que eu posso fazer aqui? Ó? Esse 25 aqui eu vou passar para cá. Então, ó, ele vai ser dessa seguinte forma. Raio ao quadrado de A vezes 100 sobre 25 igual a raio de B ao quadrado.
Ok? Passei esse 25 multiplicando para o outro lado, dividindo. 100 dividido por 25 dá 4. Então, 4RA ao quadrado é RB ao quadrado. Então, essa é a relação. Então, se a gente for achar... Agora, o que, pessoal? Eu tenho RA ao quadrado. Então, o que eu faço para tentar isolar o RA ou RB? Eu tiro a raiz. Ó. Eu aplico a raiz dos dois lados. Ó. RB ao quadrado. Certo? Então, raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de RA ao quadrado é o próprio RA. Raiz quadrada de B ao quadrado é o próprio RB. Então, ele fala ali, o raio do tipo B vai ser o quê? 2RA. Então, seria a nossa letra B. Ok? Então, aqui, letra B. Eu fiz assim, tá, pessoal? De colocar um valor de 100, tá? E aí eu sei que 25% de 100 dá, de 25% de 100 dá 25, certo? Se vocês não quiserem trabalhar assim, muitos preferem usar números ao invés de letras. Se vocês quiserem usarem as letras, ficaria assim, ó. RA ao quadrado vezes a altura de A igual a RB ao quadrado vezes 25% de B, né? Ó, então esse HB é 25% da altura de A, certo? Aí eu vou cortar, ó, a altura de A com a altura de A. Aí vai ser RA ao quadrado, RB ao quadrado vezes 0,25, certo? Esse 0,25 está multiplicando, passa para cá dividindo. Então R ao quadrado sobre 0,25 igual a RB ao quadrado, certo? Então vamos chegar igual que nós chegamos aqui, ó, certo? Então, o que vai acontecer, né, pessoal? 0 dividir por 0,25, né? O que é 0,25? Ele é 25 sobre 100. Isso aqui vai dar RB ao quadrado. Então, isso aqui inverte, né, pessoal? Então, vai dar 4RA ao quadrado igual a RB ao quadrado. O que nós chegamos aqui, tá? Então, se vocês não quiserem trabalhar com a questão de álgebra, né, botar em relação às alturas, vocês podem estipular uma altura X aqui de 100, por exemplo. E aí 25% de 100 é 25. Se vocês quiserem botar 200, né, 25% de 200 é 50. Então a proporção vai ser a mesma. Não vai alterar a resposta. Quando vocês forem fazer a simplificação vai dar igual. Então eu agradeço muito a participação de vocês, né, de assistir esse vídeo. Se vocês quiserem dar um like, eu agradeço. Se quiserem compartilhar. E se tiverem alguma dúvida que estiver dentro da minha capacidade, das minhas limitações, eu vou responder com certeza para vocês. Muito obrigado, até mais, abraço.